Fala galera, vim trazer para vocês uma notícia nova. Essa é uma pesquisa publicada na revista Nature. Esse estudo publicado por pesquisadores, eles revelaram o seguinte: a diversidade de espécies de árvores nativas protege contra a gravidade das invasões de árvores não nativas. Para poder contextualizar a razão de fazer essa pesquisa, é importante a gente comentar e dizer que as espécies invasoras, assim como qualquer planta ou árvore, elas causam prejuízos socioambientais, tá? Então assim, a partir disso, é importante identificar e definir diretrizes que possam nos ajudar a controlar essas invasões, certo? Então, na pesquisa é o seguinte: as invasões de plantas têm impactos variados nos ecossistemas e no bem-estar humano em todo o mundo. Antecipa-se que, devido à introdução e naturalização assistida pelo homem, as invasões de plantas continuam a aumentar nas próximas décadas, com a consequência crescentes na biodiversidade nos ecossistemas florestais nativos. Além disso, essas invasões terão inevitáveis impactos econômicos significativos, afetando a produção de madeira, a agricultura e os meios de subsistência humanas. Especialmente as árvores não nativas apresentam uma preocupação global, uma vez que são frequentemente plantadas longe da sua área de distribuição original para fins como reflorestamento, residências ou ornamentação. A propagação ativa de árvores pelos seres humanos pode aumentar o potencial de se tornar invasoras problemáticas. Dado o papel central das árvores nas estruturas e funcionamento dos ecossistemas, essas invasões têm o poder de modificar a composição de plantas, a produtividade, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos prestados às pessoas. Embora a ecologia de invasões tenha ampliado nossa compreensão dos fatores que afetam a suscetibilidade dos ecossistemas à invasão e das características que tornam as espécies de plantas mais propensas a se tornarem invasoras, a pesquisa tem sido predominantemente conduzida em escalas locais e regionais, com mecanismos ecológicos variados que afetam a sucessão da invasão em diferentes regiões. Portanto, carecemos de uma teoria global, unificada, que leve em consideração os fatores humanos e ecológicos nas invasões de espécies de árvore. O desenvolvimento de uma compreensão global integrada dessas forças ecológicas e antropogênicas é crucial para aprimorar a tomada de decisão em conservação e manejo. Então, como ocorre a invasão por espécies não nativas? Numerosos mecanismos ecológicos foram propostos para explicar a suscetibilidade de diferentes ecossistemas à invasão por espécies não nativas em diferentes locais. A hipótese tradicional sugere que os sistemas mais diversos ou ecologicamente complexos apresentam resistências biótica à invasão, baseados na ideia de que uma maior diversidade na comunidade nativa preenche os nichos ecológicos disponíveis, limitando o espaço de nicho para novas espécies. No entanto, muitos estudos focaram na riqueza de espécies como indicador desse preenchimento de nicho, o que pode não capturar totalmente a proporção de nichos ocupados. Em vez disso, a diversidade filogenética e funcional pode ser métricas mais informativas. Outra hipótese, chamada aceitação biótica, sugere que locais altamente diversos são ideais para muitas espécies de plantas, promovendo a invasão de espécies não nativas. No entanto, ainda não há uma compreensão unificada da importância relativa desses dois processos concorrentes e sua variação global, resultando no chamado paradoxo da invasão. Além disso, o sucesso de invasão dependerá da estratégia ecológica das espécies invasoras em relação à comunidade nativa receptora. A hipótese de filtragem ambiental sugere que as espécies invasoras devem ser semelhantes às nativas adaptadas àquela região para ter sucesso. Enquanto a hipótese de similaridade limitante postula que as espécies invasoras precisam ser ecologicamente distintas das nativas. A importância relativa desses mecanismos podem variar sob diferentes condições ambientais, como em ambientes adversos versus moderados. No entanto, faltam análises em larga escala que integram fatores ecológicos e antropogênicos para identificar tendências unificadoras. Um desafio fundamental é que a atividade humana influencia fortemente os processos de invasão de plantas, amortecendo os fatores ecológicos. Os seres humanos impulsionam as invasões de plantas por meio do transporte eficiente de espécies não nativas, o que pode obscurecer os impactos de fatores ecológicos, como a diversidade nativa. A importância dos fatores humanos, como a proximidade de portos e áreas densamente povoadas, podem atenuar as relações ecológicas. Portanto, é fundamental examinar como os fatores ecológicos e antropogênicos afetam a invasão de árvores não nativas em escala global. O estudo, que a gente está relatando aqui,
ele fez um conjunto de dados global de inventários florestais para avaliar a importância relativa de influências ecológicas e antropogênica na invasão de árvores não nativas. E aí foi postulado 3 hipóteses explorando, sendo que a maioria das espécies nativas reduz a invasão não nativa, que altos níveis de filtragem ambiental levam à semelhança das espécies invasoras com as nativas em ambientes extremos e que os fatores humanos, como a proximidade de portos e densidade populacional, mediam essas relações. Essas análises foram realizadas em relação a várias métricas de biodiversidade, fornecendo uma compreensão abrangente das direções entre processos ecológicos e influência humana na invasão de árvores não nativas. Esse conhecimento é vital para a prevenção e gestão das invasões de árvores não nativas, visando mitigar seu impacto ecológico e socioeconômico. Utilizando o banco de dados da Iniciativa Global para a Biodiversidade Florestal, foi determinado o status das árvores nativas de acordo com o banco de dados da flora exótica naturalizada global e do Kill Plants of the World. Esse conjunto de dados abrangeu 471 mil parcelas, das quais 4,9 das parcelas foram invadidas ou continham pelo menos uma espécie de árvore não nativa. Além disso, esse conjunto de dados continha uma proporção maior de parcelas invadidas em sistemas tropicais, cerca de 15%, do que em sistemas temperados, cerca de 5%. No geral, foram identificados 249 espécies de árvores não nativas individuais, sendo as mais frequentes a Robinia pseudocássia, Pinus silvestre, Maclura pomifera, Picea alvis e Ailanthus altíssimas, rotuladas como os não nativos, respectivamente. As regiões com maior probabilidade de serem invadidas incluem a América do Norte, a Europa e leste asiático, consistente com descobertas anteriores. Para testar os fatores de invasão das árvores não nativas e estratégias de invasão, usou-se uma versão reduzida do conjunto de dados que consiste em 17 mil parcelas, distribuídas em 14 biomas proporcionais à sua cobertura global da Terra. Então, essa pesquisa levou a uma descoberta, que é os fatores antropogênicos tiveram um impacto mais significativo do que a diversidade de árvores nativas locais na determinação da presença global de invasões não nativas. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a questão de teorias dizerem que locais mais diversos poderiam abrigar, dar chance para espécies invasoras? Pois bem, nesse caso, na pesquisa demonstrou que ações antropogênicas elas são as maiores causadoras de invasões, tá? Porém, por outro lado, a diversidade nativa, tanto filogenética quanto funcional, desempenhou um papel mais relevante à determinação da gravidade da invasão. Isso sugere a influência da pressão de propágulos induzida pelo ser humano nas fases iniciais das invasões florestais, enquanto a biodiversidade nativa atua na moderação da gravidade das invasões. Além disso, constatou-se que as parcelas florestais localizadas mais próximas dos portos tinham maior probabilidade de serem invadidas. Não foi observada uma relação consistente entre a densidade populacional humana e a presença de invasões não nativas. Embora essa relação tenha variado entre métricas e diversidade de zonas bioclimáticas, a densidade populacional sempre esteve consistentemente positivamente correlacionada com a probabilidade de invasão. Mas por ser um preditor mais fraco, pois mede apenas a presença humana, que não necessariamente reflete a pressão de propágulos. Então aqui a gente vê um ponto bem interessante, né, que é a questão dos portos. Normalmente os portos são onde a gente recebe ali, né, muitas mercadorias, produtos que vêm de outros países, e acaba que, né, por uma razão ou outra, que dessas mercadorias acabam trazendo nos cargueiros sementes, né? E aí pode não, né, ser de proposital, mas ocorre sim de forma agressiva muitas vezes a invasão, a entrada de novas espécies em um país que não é de origem, né? Então há uma importância muito grande aqui na realidade de fazer uma prevenção, né, uns cuidados para não deixar entrar propágulos de outros locais no país que não é de origem. Além disso, constatou-se que as parcelas florestais localizadas mais próximas dos portos tinham uma maior probabilidade de serem invadidas. Não foi observada uma relação consistente entre a densidade populacional humana e a prevenção de invasões não nativas. Embora essa relação tenha variado entre métricas de diversidade de zonas bioclimáticas, a densidade populacional teve consistência positivamente correlacionada com a probabilidade de invasão, mas pode ser um preditor mais fraco, pois mede apenas a presença humana, que não necessariamente reflete a pressão de propágulos. Há muito tempo é reconhecido que a proximidade de portos exerce influência sobre as invasões, pois locais mais próximos dos portos geralmente enfrentam uma pressão maior do propágulos não nativos. Além disso, a proximidade dos portos
pode ser um indicativo de tempo de residência, uma vez que as parcelas mais próximas dos poros tendem a ter uma exposição mais prolongada à pressão de propágulos não nativos, aumentando assim a probabilidade de invasão. No entanto, em distâncias consideravelmente maiores, processos estocásticos e padrões históricos de uso da terra podem começar a reduzir a importância dos poros. Por exemplo, a terceira espécie não nativa mais comum no conjunto de dados do estudo, a Hemipofira, estão amplamente naturalizada no interior da América do Norte, onde tem sido utilizada para fins agrícolas desde a década de 1850. Esses resultados destacam a utilização variada de árvores em todo o mundo, levando tendências únicas de invasão em comparação com plantas herbáceas. Em escalas mais locais, esse sinal evidente de atividades antropogênicas e pressão de propagos relacionados a atividades da diversidade nativa que influencia a presença de invasões está em conformidade com pesquisas anteriores, que consideram as invasões em estágios com avaliações recentes das invasões de árvores em níveis regionais e global, enfatizando o papel fundamental dos seres humanos na reconfiguração das comunidades biológicas. Se você curtiu essa notícia, deixa seu like, compartilha e até a próxima. Valeu!